Eu não esperava um tapete vermelho, nem palavras calorosas, nem mesmo um "sentimos sua falta". Depois de quase 8 meses deslocada em missão, voltando com as marcas invisíveis que ninguém vê, o máximo que recebi foi uma mensagem de WhatsApp em caixa baixa. "Natal será aqui em casa esse ano. Você vem? Confirma até dia 10. Sem ponto final, sem nome, sem saudade. Era da minha cunhada, como sempre, tomando a frente de tudo, como se fosse ela a matriarca da família. Meu marido apenas comentou depois, como se estivesse falando sobre a previsão do tempo. "Ah, o pessoal quer reunir todo mundo esse ano, se quiser ir." Não era um convite, era uma notificação. E mesmo assim, eu fui. Cheguei 2 dias antes, ainda com a mala do quartel no porta-malas. Não dormia bem havia semanas, mas mantinha o semblante neutro que o treinamento me ensinou. O mesmo semblante que incomodava aquela família mais do que qualquer palavrão. "Você nunca sorri, né?" Foi a primeira coisa que a irmã do meu marido me disse, me abraçando de lado como quem encosta numa caixa fria. Eu apenas balancei a cabeça. O meu sorriso eu guardava para momentos autênticos. E ali, tudo parecia cenográfico. Árvores decoradas com plástico importado, papéis de presente sem sentimento, e uma mesa farta para que pudessem postar no Instagram que a família estava unida. Naquela casa, eu era sempre a exceção. A que usava farda, a que viajava demais. Aqui não tem tempo para filhos. Aqui não entende de maquiagem, de bolos ou de vida real. Mesmo depois de tantas contribuições silenciosas, financeiras, emocionais, práticas, ainda me tratavam como um adereço fora do tom. Como se minha vida militar fosse uma espécie de fantasia que eu vestia para fugir das responsabilidades reais. Ninguém ali sabia o que era ver um colega sangrar, ou colocar o próprio corpo entre um civil e um alvo. Mas todos se sentiam confortáveis em me chamar de dura, fria, ou, como o meu sogro dizia rindo baixo, a soldadinha da casa. 2 dias antes do Natal, percebi que algo havia mudado no tom. Eu não estava apenas deslocada. Eu estava sendo preparada para o ridículo. Pequenas coisas começaram a acontecer. O meu nome sumiu do sorteio do amigo secreto. A sobremesa que eu havia avisado que traria foi substituída de última hora, por um doce comprado em padaria. O meu lugar na mesa foi o único sem marcador de nome. A desculpa? Ai, esqueci. Mas senta ali perto da cozinha que fica mais fácil se você quiser pegar as travessas. Era simbólico demais para ser coincidência. Eu não disse nada, só observei. Na véspera, ouvi risos abafados vindo da varanda. Reconheci a voz da minha cunhada dizendo: "Ela vai vir com aquela calça engomada dela? Coitada, deve achar que impressiona alguém." O sogro respondeu algo que fez todos gargalharem, mas não ouvi direito. O que me chocava não era a zombaria, era a naturalidade. Eles não sussurravam por medo de ofender. Riam alto porque estavam seguros de que eu não reagiria. Meu silêncio havia sido confundido com submissão. O respeito que eu dava havia sido interpretado como fraqueza. E naquele Natal, eles estavam prontos para empurrar ainda mais. Quando o meu marido me viu naquela noite na sacada, ele sequer perguntou se eu estava bem. Apenas disse: "Não leva pro lado pessoal. É só o jeito deles." E ali talvez tenha sido o estalo que eu precisava. Porque era sempre esse o discurso. É o jeito deles. Nunca o erro deles. Nunca o abuso. Eu era treinada para intervir em conflitos com precisão, mas ali, naquela casa, aprendi que às vezes a guerra é emocional, e quem vence é quem sabe calar até a hora certa de falar. Passei a noite acordada, ouvindo o barulho das risadas no andar de cima, enquanto eu terminava de dobrar o uniforme que ainda tinha o cheiro do campo. Na manhã seguinte, me vesti com simplicidade. Jeans, camisa branca, cabelo preso, nada de farda, nada de medalhas. Mas levei comigo uma pasta vermelha, não para ostentar, mas porque ali dentro estavam todos os comprovantes, recibos e extratos das vezes que eu tive que socorrer aquela família, o empréstimo para pagar a cirurgia do sogro, o valor integral do telhado novo da casa, a mensalidade de 5 períodos da faculdade de Lucas, o sobrinho. Mas não era para esfregar na cara de ninguém. Era para mim, para que eu nunca mais duvidasse do que eu havia feito por eles. Naquele dia, entre pratos caros e risos forçados, entre mulheres que me ignoravam e homens que mal me olhavam nos olhos, eu entendi que aquela mesa não era o meu lugar. Não porque eu não merecesse estar ali,
mas porque eles nunca aceitaram dividir espaço com alguém que não podiam controlar. E naquela noite, eu sabia que algo aconteceria. Não por impulso, mas porque chegou o momento em que o silêncio deixa de ser defesa e se torna submissão. E eu não fui treinada para me submeter a ninguém. O jantar estava servido, os copos cheios, os celulares preparados para registrar o momento perfeito. E eu ali, sentada na extremidade da mesa, invisível por escolha alheia. Até que o brinde começou. Até que o sogro ergueu a taça e, com o vinho escorrendo pelos cantos da boca, soltou as palavras que viriam a mudar tudo. A nossa família e a nossa perdedora de farda. Risos explodiram. Um brinde com gosto de veneno. Todos riram, menos eu. Mas o que eles não sabiam é que eu já havia colocado meu garfo na mesa. E quando abri a boca, não foi para implorar respeito. Foi para recuperar o que sempre foi meu. O direito de existir sem pedir desculpas por ser forte. A taça tilintou com exagero no alto da mesa, como se fosse um sino de alerta. Mas ninguém percebeu o som real que ele carregava. O sogro ficou de pé com aquele sorriso que não alcançava os olhos, típico de quem só é valente quando está cercado. Ele ergueu a taça como se segurasse um troféu, cambaleando um pouco pela segunda garrafa de vinho, e disse: a nossa família unida, ao nosso Natal cheio de alegria, e a nossa querida perdedora de farda, que decidiu nos agraciar com sua presença. Os risos explodiram antes que ele terminasse a frase. Eles não riram por surpresa. Riram porque já sabiam. Riram porque esperavam por aquele momento. Porque planejaram. Meu marido abaixou os olhos. Lucas, o sobrinho, deu uma risadinha abafada e cutucou a prima. A cunhada levou a mão à boca como quem finge espanto, mas estava radiante com a provocação. Aquela era a coroação da exclusão. O ponto alto do espetáculo onde eu era o alvo. E tudo foi feito com copos de cristal, assados bem temperados e uma música ambiente que tentava disfarçar o quão podre era o ar que preenchia aquela sala. Eu olhei para todos, um por um, não com raiva, mas com um tipo de serenidade que só vem quando a alma decide não sangrar mais por quem não sabe cuidar de cortes. Em silêncio, coloquei meu garfo na mesa, repousando os dedos sobre a toalha como se estivesse em formação. O movimento foi pequeno, mas o som de metal no vidro ecoou mais do que o brinde. Uma pausa se formou. Era como se, por um segundo, eles lembrassem quem eu era, ou quem eu poderia ser se parasse de fingir que não estava vendo. Essa perdedora, eu disse, pagou suas contas do hospital, consertou o telhado da sua casa e bancou 3 semestres da faculdade do Lucas. Meu tom não foi de fúria. Foi o mesmo que uso quando leio um relatório de missão delicada. Seco, objetivo, factual. Os talheres congelaram no ar. Lucas deixou o garfo cair. O marido levantou o olhar como se tivesse levado um soco que não esperava. E o sogro ficou pálido. A cor foi embora como sangue se esvaindo de um corte que ninguém teve tempo de estancar. Mas eu não parei ali. Era a primeira vez que falava. E tudo o que eu nunca disse, agora tinha uma linha, uma ordem, um destino. E isso é só o que vocês sabem. Porque tem mais. Tem a fatura que eu paguei quando sua esposa quebrou o carro e não queria contar. Tem a cirurgia que eu custeei em silêncio quando disseram que o plano não cobria. Tem até a geladeira nova que chegou na casa da sua filha com a nota fiscal no meu nome. Eu disse tudo com calma, como quem presta um último relatório antes de encerrar a missão. E de certa forma era isso, um encerramento. A sala estava em silêncio absoluto, o tipo de silêncio que não se consegue em festas de Natal, o tipo que pesa, que grita por dentro. Alguém tossiu no fundo, tentando quebrar o momento, mas era inútil. Os rostos ao meu redor estavam petrificados entre choque e vergonha. Mas eu sabia que o choque era fingido, porque todos ali sabiam. Sempre souberam. Apenas escolheram o silêncio confortável da conveniência. E a partir de hoje, continuei, não pago mais nada, nem com dinheiro, nem com meu tempo, nem com minha presença. Estou fechando o ciclo que vocês mesmos fizeram questão de me deixar de fora. E para quem quiser chamar isso de vingança, eu chamo de liberdade. A cunhada levantou os ombros envergonhada. O marido tentou intervir, com um sussurro sem força. Amor, não é o momento, mas era. Era exatamente o momento. Eu me levantei com tranquilidade. Tirei o guardanapo do colo, coloquei sobre o prato e peguei minha bolsa. Por um instante, achei que alguém fosse dizer algo, me chamar, se desculpar.
tentar me impedir. Mas ninguém disse nada. Porque ali, o que doía não era o que eu falava. Era o fato de eu ter escolhido ir embora em paz, sem brigar, sem implorar, sem chorar. Porque nada assusta mais um abusador do que a calma da vítima que não precisa mais de permissão para sair da mesa. Enquanto eu caminhava até a porta, ouvi o som da televisão da sala tentando retomar a programação. Uma animação infantil qualquer preenchendo o fundo, como se a tentativa de normalidade pudesse apagar o que foi dito. O sogro permaneceu imóvel, segurando a taça como um general que perdeu a guerra com um gesto. E ali, naquele final de noite, em frente à árvore de Natal com luzes piscando fora de sincronia, eu entendi que aquela ceia era o último prato que eu dividiria com quem sempre me quis de joelhos. Entrei no carro, deixei a bolsa no banco do passageiro e respirei fundo. O motor ligou com um ronco leve, como se entendesse o peso que estava sendo descarregado naquela decisão. Liguei o farol e vi, pelo retrovisor, meu marido me olhando da porta da casa. Não correu, não gritou, só me olhou. E ali, pela primeira vez, eu vi nos olhos dele algo que nunca tinha reconhecido antes. Medo. Porque ele sabia. Sabia que eu tinha acordado. E sabia que quem acorda não volta a dormir no mesmo lugar. Dirigi pela cidade quase vazia. As luzes de Natal nos postes pareciam debochar da minha solidão. Mas era uma solidão consciente, escolhida, preferida. Eu sabia que aquilo não era o fim da história. Era apenas o capítulo em que eu parava de engolir seco e começava a saborear o gosto da dignidade. O celular começou a vibrar com mensagens. Vamos conversar? Você exagerou? Pensa com calma. Mas eu não precisava pensar. Eu havia passado anos pensando por todos. Agora, eu só queria sentir. E o que eu sentia era libertação. Fui direto para casa. Tomei banho sem pressa. Lavei o cheiro daquela noite do meu corpo. Coloquei meu uniforme passado, dobrei com cuidado e guardei na gaveta de cima. Depois, sentei na mesa da cozinha, abri minha pasta vermelha e comecei a organizar cada comprovante, recibo, transferência e extrato. Um por um. Eu não sabia exatamente o que faria com eles ainda, mas sabia que aquilo era minha armadura agora. Eu havia me protegido por dentro por tempo demais. Agora, ia começar a proteger por fora também. Enquanto terminava, me lembrei de uma frase que um instrutor me disse no último curso de operações. A guerra começa quando você para de negar que está em território inimigo. E naquela noite, entre papéis, silêncio e um copo de água com gelo, eu finalmente aceitei. Eu estive em guerra o tempo todo. Só que agora, eu estava pronta para vencer. E sem disparar um tiro. Era a madrugada de 26 de dezembro, quando terminei de organizar os últimos papéis. Eu estava sozinha na cozinha da minha própria casa, com as luzes apagadas no restante dos cômodos, como se cada cômodo soubesse que aquela noite exigia silêncio. Espalhei os documentos na mesa como peças de um quebra-cabeça que ninguém daquela família jamais quis montar. Mas eu sabia onde cada parte se encaixava. Sabia o nome, a data, o motivo e o silêncio que veio depois de cada transferência. Porque toda a ajuda que dei veio acompanhada de uma promessa velada. Não conte pra ninguém, tá? Eu sempre fui discreta. Sempre achei que dignidade também morava no silêncio. Quando o sogro ligou para o meu marido pedindo ajuda para pagar os exames particulares, não pensei duas vezes. Marquei, paguei, organizei a van para levá-lo até a clínica e mandei o comprovante por e-mail. Nenhum obrigado chegou. Quando Lucas foi reprovado no vestibular e resolveu tentar uma faculdade particular, fui eu quem depositou a matrícula em nome da mãe dele, para que o crédito dela não fosse manchado. Quando a irmã do meu marido caiu em depressão e disse que não conseguia mais sair de casa, fui eu quem contratou uma terapeuta particular e pagou 3 meses adiantados. Tudo isso está aqui, pensei, enquanto encaixava as pastas por categoria. Cada folha que eu tocava tinha um peso. Não por causa do valor financeiro, mas porque representava um esforço emocional que nunca foi reconhecido. Cada centavo que saía da minha conta vinha junto com uma parte de mim, do meu sono, das minhas horas extras, dos plantões que fiz com febre. Mas na cabeça deles, tudo aquilo era apenas o que eu tinha a obrigação de fazer, como se minha conta bancária fosse fundo comunitário, como se minha carreira fosse uma muleta para sustentar os sonhos medíocres de gente que nunca se esforçou,
Coloquei as folhas em ordem cronológica. Comecei a ler em voz baixa, como quem recita um inventário de uma vida que não era minha. Janeiro de 2018. Pagamento da primeira parcela do novo carro da cunhada. Março de 2018. Valor total da reforma do telhado da casa do sogro, após vendaval. Agosto de 2019. 18.000 rales depositados na conta de Lucas para despesas acadêmicas. Novembro de 2020. Empréstimo informal de 12. 500 para cobrir uma dívida de jogo do irmão do meu marido. Dinheiro que, aliás, nunca voltou. Maio de 2021. 6.800 reais para tratamento dentário da sogra, parcelado em 10 vezes no meu cartão. Dezembro de 2021. Compra da geladeira nova, da filha mais velha da cunhada, feita em meu nome com garantia estendida paga à vista. E a lista continuava. Continuava como uma espiral de ausências, porque quanto mais eu dava, menos eu era notada. Eles sabiam que podiam contar comigo. Sabiam que eu aparecia quando tudo desmoronava, mas jamais me incluíam quando tudo estava em pé. Eu era a sombra que sustentava sem brilhar. E agora, essa sombra estava reunindo provas da própria luz. Abri o e-mail e anexei todos os documentos escaneados numa única pasta. Criei um novo endereço de envio, para não correr o risco de deixá-los ver que partia de mim. Anônimo, tuntelato0@protonmail.com. No campo de destinatário, escrevi editoria, revista vigilia.com.br. Era uma revista de médio porte que uma amiga jornalista havia me apresentado meses antes, quando falávamos sobre o apagamento de mulheres em posições de autoridade. Eles estavam fazendo uma série sobre mulheres das Forças Armadas que atuaram nos bastidores de crises e nunca foram reconhecidas. Eu nunca tinha aceitado participar, até agora. No corpo do e-mail, escrevi apenas: vocês querem uma história real sobre uma militar apagada? Está tudo aqui. Eu só exijo uma condição. Meu nome deve ser completo, sem siglas, sem anonimato. Não quero ser uma vítima. Quero ser uma verdade. Assinei com meu nome, com minha patente, e deixei que os arquivos falassem por mim. Enviei às 2h41 da manhã. Às 2h43, recebi o aviso de leitura. E às 2h58, a resposta. Precisamos conversar com urgência. Essa história precisa ser contada. Fechei o notebook. Respirei fundo e deixei que o silêncio da madrugada me abraçasse. Pela primeira vez, não era um silêncio de exclusão, era um silêncio de preparo. Na manhã seguinte, a primeira ligação que recebi foi do número do meu marido. Não atendi. Em seguida, vieram mensagens de voz. Amor, por favor, me liga. Tá todo mundo dizendo que você expôs a família. Isso pode dar problema. Você tá bem? A gente precisa conversar. A última frase quase me fez rir. Eles nunca quiseram conversar, só controlar a narrativa. Mas agora a história estava saindo do grupo de WhatsApp da família e ganhando manchete. Abri o Instagram e vi a postagem da minha cunhada, uma imagem da ceia, com todos sorrindo, e a legenda: família é tudo, até quando dói. Mais de 100 curtidas, 30 comentários. E um deles, discretamente postado por Lucas, dizia: tem gente que precisa aprender a diferença entre generosidade e cobrança. Então era assim que eles iam pintar a história? Eu era a ingrata agora? A manipuladora? A que fazia bondades para depois esfregar na cara? Eles não sabiam da pasta vermelha. Não sabiam do que estava por vir. Naquela tarde, recebi uma mensagem do editor da revista. Vamos publicar a matéria na edição de domingo. Já temos o título: A militar que bancou a família até ser chamada de perdedora. Com sua autorização, vamos incluir trechos dos comprovantes, mantendo dados bancários ocultos. Isso pode virar um especial. Eu autorizei sem hesitar. O texto já não era só meu. Era de todas as mulheres que passaram por isso em silêncio, que sustentaram casas, famílias, relacionamentos, só para serem chamadas de amargas quando pararam de pagar. Na noite do dia 27, houve uma chamada em grupo no celular da família. Ninguém me incluiu, claro. Mas a cunhada mandou mensagem depois. Você tá mesmo expondo todo mundo por causa de uma piada? Isso é doença. Sério. Você precisa de ajuda. Eu não respondi, porque o que ela chamava de piada era o que moldava a estrutura do silêncio na qual todos eles viviam confortavelmente. E eu não vivia mais ali. Às 9h do domingo, a matéria saiu. Na capa da revista digital, meu nome completo, minha foto em missão e a manchete em negrito. No subtítulo,
Ela financiou cirurgias, estudos e dívidas de toda a família, até que a chamaram de perdedora. As primeiras horas foram discretas, mas à medida que as redes sociais começaram a circular trechos da reportagem, os comentários vieram em massa. Militares do Brasil inteiro, mulheres, mães, viúvas, enfermeiras, professoras, oficiais de baixa patente, todas compartilhando dizendo: essa história podia ser minha. E era. Lucas apagou o comentário antigo e postou outro. Nunca foi nossa intenção machucar. Estamos surpresos com a distorção. E ali, o jogo virou. Porque quem distorceu nunca fui eu. Eu só organizei os recibos daquilo que sempre foi real. Só que agora, sem filtro, sem vergonha e sem o silêncio que eles tanto prezavam. A lista estava feita. E o mundo começou a lê-la com os olhos que eles jamais tiveram coragem de abrir. Acordei antes do despertador, como sempre acontece quando a mente já está acordada há horas, mesmo que o corpo tente descansar. Olhei o teto branco, o ventilador girando lento, o abajur esquecido ligado, e por um momento tentei lembrar em qual fase da minha vida eu tinha parado de dormir em paz. Talvez tenha sido naquela viagem para a Amazônia em 2015, quando uma emboscada nos fez passar 2 noites no breu sem saber se voltaríamos vivos. Ou talvez tenha sido bem antes disso, quando ouvi minha mãe dizendo que mulher que escolhe farda não casa, vira homem, segundo ela. Mas havia algo diferente naquela manhã. O peso do cansaço estava lá, como sempre. Mas embaixo dele havia alívio. Levantei, preparei meu café com calma e sentei à mesa sozinha, como de costume. Na tela do celular, 27 chamadas perdidas, 15 mensagens. O grupo da família estava silenciado, mas eu conseguia ver os resquícios da agitação. Precisamos conversar. Você foi longe demais. Como você teve coragem? Dá tempo de apagar isso. E entre elas, uma que me fez parar por 1 segundo. Você não vai se sentir melhor depois disso, sabe? Era do meu marido. Não havia um bom dia. Não havia uma pergunta se eu estava bem. Havia apenas o velho tom passivo-agressivo de quem quer que você volte ao papel que ele mesmo moldou para você. A cuidadora. A provadora de veneno. A que limpa tudo sem sujar nada. Mas eu já não pertencia mais àquele molde. Eu não havia feito aquilo por vingança. Havia feito por sanidade, por fim, por verdade. Peguei minha caneca de café preto, sentei no sofá e liguei a TV no modo mudo. A imagem era de uma reportagem sobre famílias militares no sertão nordestino. Fiquei olhando a legenda passar. Mães, esposas e filhas que sustentam os bastidores da farda. Ironia fina do universo. Mudei de canal. Ainda em silêncio. Preferia o barulho dentro da cabeça. Às 8h23 recebi o primeiro e-mail do editor da revista. A matéria ultrapassou 30.000 acessos nas primeiras horas. Estamos recebendo centenas de mensagens de mulheres pedindo para contar suas próprias histórias. Uma rádio local quer fazer uma entrevista com você. Podemos marcar? Eu não respondi na hora. Precisava entender onde tudo isso estava me levando. Por anos fui treinada para agir com cálculo, precisão, inteligência. E agora que finalmente estava usando esse raciocínio para minha própria vida, não ia me apressar. Deixei o celular de lado e olhei para a pasta vermelha sobre a mesinha de centro. A mesma que eu carreguei por tanto tempo sem ninguém saber. Nela, havia mais do que números. Havia provas de tudo o que fui, enquanto eles fingiam que eu era nada. Quando bati o olho naquele símbolo, simples, comum, mas tão meu, senti que não precisava me explicar para mais ninguém. A verdade já estava documentada, mas como sempre acontece quando a verdade aparece, as máscaras começam a cair em cadeia. No fim da manhã, minha irmã me ligou. Não é próxima da família do meu marido, mas sempre foi espectadora silenciosa. Eu li, ela disse. Li tudo e chorei. Eu nunca soube que você fazia tanto por eles. Eu nunca imaginei. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Você sempre foi a mais forte. E acho que todo mundo usou isso como desculpa para te sobrecarregar. Me desculpa se eu também fiz isso. A voz dela tremia. Pela primeira vez alguém me viu. Não como heroína, mas como ser humano. A ligação terminou com uma frase que carrego até agora. Você não perdeu a família. Você apenas descobriu quem realmente era. Era isso. Não era perda. Era revelação. Por volta das 3h, meu marido chegou. Sem avisar. Tocou a campainha uma vez. Depois outra. Eu vi pela câmera do interfone, mas não atendi. Ele tentou abrir com a chave que ainda tinha.
Não conseguiu. A fechadura havia sido trocada no início do mês, quando percebi que eu era a última a saber dos segredos daquela casa. Bateu na porta. Podemos conversar? Só isso. Conversar. A voz era mais baixa do que o normal, mais contida, mas não menos estratégica. Quando viu que eu não abriria, deixou um envelope por baixo da porta. Dentro havia uma carta escrita à mão. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o papel. Papel de impressora, arrancado de um caderno qualquer. Nem sequer tentou parecer cuidadoso. Começava com: sei que você está magoada e com razão, mas... E a cada linha, mais o velho padrão. Todo mundo erra. Você expôs a família. Você jogou tudo fora. Você se rebaixou ao nível deles. Era isso. Mesmo ali, ele ainda achava que o erro era ter me erguido, que o problema não era o que fizeram comigo, mas o fato de eu ter dito em voz alta. Na última linha, ele escreveu: a casa ainda é sua também. Podemos recomeçar. Eu perdoo. E aquilo me fez rir. Ele me perdoa. Ele. Como se eu fosse a invasora. Como se expor a violência fosse mais grave do que praticá-la. Rasguei a carta em pedaços pequenos e coloquei no fundo da lixeira. Depois fiz algo simbólico. Tirei a aliança. Deixei sobre a mesa. Ela ficou ali, entre as chaves e a pasta vermelha. Um círculo vazio que já não me representava mais. No fim do dia, fui até o quartel. Não para trabalhar, mas para caminhar um pouco. Ver o pôr do sol onde ele sempre parece mais real. Me encontrei com a sargento Bianca, uma das poucas que sempre me enxergou sem filtro. Li a matéria. Ela disse: e queria te dar um abraço, não como colega, mas como mulher. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos. Depois ela me disse: você não quebrou. Você apenas largou o peso. E foi isso. Era esse o sentimento que me invadia. Leveza. Depois de anos com o colete pesado, emocional e invisível. Quando voltei para casa, uma nova leva de mensagens me aguardava. A irmã do meu marido escreveu: se você tivesse nos falado antes, nada disso teria acontecido. Claro, como se a culpa fosse minha por ter engolido em silêncio. A cunhada: agora você virou celebridade? Vai ganhar seguidor com nosso nome? E Lucas, o mais irônico de todos: legal, tia. Todo mundo acha você forte agora. Só espero que continue bancando essa pose quando tiver que lidar com as consequências. Apaguei todas. Não respondi. Porque não há mais conversa com quem só sabe gritar quando perde o controle. O silêncio agora era a minha parede, meu escudo, minha estratégia final. Fechei o celular. Bebi o último gole do café. Agora frio, amargo, mas ainda meu. Fui até a varanda. Olhei o céu. E pensei: eles ainda não entenderam. Isso aqui não é sobre revanche. É sobre reparo. Não quero ver ninguém destruído. Mas também não vou mais ser eu quem reconstrói ruínas que não foram causadas por mim. Naquela noite, dormi sem ouvir notificações, sem sonhar com cobranças, sem acordar com dor no peito. E pela primeira vez, desde que entrei naquela família, me senti inteira. Demorou menos de 2 dias para que o contra-ataque começasse. E claro, veio disfarçado de desabafo, envolto em palavras cuidadosamente escolhidas para gerar empatia. Na manhã de terça-feira, abri meu celular sem pressa. Já não temia mais o que encontraria ali. Eu havia me despido da obrigação de ser agradada. E, principalmente, da obrigação de agradar. Ainda assim, quando vi a notificação da Nora, nova publicação, e meu coração em caos, senti o estômago enrijecer. Sabia que viria algo. A foto era de um quadro de madeira com a frase escrita à mão: família é onde o coração é bem tratado. A legenda, extensa, começava com uma introdução melosa. Não costumo expor minha vida aqui, mas hoje, meu coração pede um desabafo sincero. O texto era um manifesto velado, mas cirurgicamente redigido. Usava palavras como decepção, ingratidão, fragilidade familiar e a mais afiada de todas: traição. Nos doamos tanto, abrimos o coração, abrimos nossa casa, e às vezes, tudo o que recebemos de volta é frieza e ingratidão. Famílias perfeitas não existem, mas jamais imaginei que seríamos atacados por alguém de dentro. Alguém que ajudamos, alguém que acolhemos. Meu filho cresceu achando que todos da família podiam ser referência. Hoje, tive que dizer a ele que nem todo adulto é exemplo. Alguns escolhem o orgulho. Ela não dizia meu nome, mas o subtexto era claro. A referência à pessoa da farda
que preferiu manchetes à reconciliação, vinha algumas linhas depois, e como era de se esperar, os comentários explodiram. Força, amiga. Sua verdade é sua proteção. Você fez o que pôde. Tem gente que nunca vai entender o valor da família. Não se sinta culpada por proteger os seus. Olhei para aquilo com a serenidade de quem já sabia que o mundo é, antes de tudo, uma arena de narrativas. E ela estava jogando com as armas dela. O que me espantava não era a tentativa de me reverter em vilã. Isso era esperado. O que me feria, silenciosamente, era o uso do filho como escudo. Do meu sobrinho, Lucas, aquele que estudei para sustentar. Aquele cujas mensalidades eu banquei em silêncio, que agora era usado como argumento emocional para justificar a mentira. Um garoto que não sabia limpar a própria bagunça, mas que agora era citado como se eu o tivesse ferido por existir. À tarde, minha irmã me ligou de novo. Você viu a postagem da Megan? Ela perguntou com a voz tensa. Sim. Vai responder? Não. Porque eu sabia. Qualquer palavra minha seria distorcida, rearranjada, viraria print, viraria recorte, viraria combustível. E eu não tinha mais interesse em alimentar fogueiras que não acendiam para me aquecer. Preferia a sombra do meu silêncio ao calor da manipulação pública. Mas a matéria da revista, por outro lado, seguia crescendo. No mesmo dia, fui procurada por uma rádio comunitária. Queriam que eu participasse de um bate-papo sobre mulheres militares e invisibilidade familiar. Disse que só falaria se pudesse manter a integridade da história. Nada de sensacionalismo. Eles aceitaram. Gravamos por videoconferência no mesmo dia. Uma conversa tranquila, sem ataques, sem escândalo. Eu contei minha versão e, pela primeira vez em muito tempo, fui ouvida sem que alguém me interrompesse para corrigir o tom. No dia seguinte, vi algo que me gelou por dentro. Um segundo post, agora com a imagem do meu antigo crachá militar, cortado, em cima da mesa. A legenda dizia: a farda é só tecido. O caráter é o que sustenta a alma. Nem toda medalha significa honra. Dessa vez, a indireta era um míssil. E ainda assim, eu não respondi. Mas outros começaram a responder por mim. Uma mulher que havia servido comigo no Haiti comentou: conheci essa perdedora no meio de uma operação de resgate. Enquanto vocês estavam tirando selfies, ela salvava vidas em silêncio. Cuidado com quem vocês chamam de traidora. Outra, uma oficial da aeronáutica, escreveu: engraçado como ninguém nunca expõe os anos de abuso, apenas o grito final. Típico. E aos poucos, o discurso começou a desmoronar. O que era para ser um linchamento virou questionamento. Mas o que exatamente ela fez? Por que tanto ódio contra uma mulher que ajudou vocês por anos? Não me parece justo. Isso tem cara de família que só quer controle. E então, como em toda guerra, começou a surgir o pânico do outro lado. A cunhada postou uma nota de esclarecimento, tentando dizer que as publicações não eram sobre ninguém em específico e que, infelizmente, a internet distorce tudo. Era tarde. A verdade, quando sai do casulo, não volta mais a rastejar. Na quinta-feira, recebi uma mensagem do comandante da minha unidade. Não era uma repreensão. Era um convite. Estavam organizando um evento de homenagem para mulheres veteranas que se destacaram em operações civis e militares nos últimos 10 anos, e meu nome estava entre os confirmados. Chegou a hora de te aplaudirem com farda e com verdade, ele escreveu. Eu li aquilo sentada no mesmo sofá em que organizei os recibos, e pela primeira vez, senti algo próximo de orgulho por ter resistido ao silêncio. Mas antes da cerimônia, outra peça caiu. Lucas, o sobrinho, me mandou uma mensagem privada. Você foi longe demais, tia. Mesmo. Tá destruindo a nossa família por ego. Eu te admirava. Agora não sei mais. Li e reli. Depois abri o extrato da última mensalidade paga por mim. Ainda constava como pendente. Fiquei pensando quanto tempo levaria para ele entender que educação sem caráter não forma ninguém. Não respondi. Nem faria. Algumas sementes, quando plantadas em terra podre, não germinam. E não era mais minha função ensinar. Na véspera do evento, meu marido me ligou de novo. Dessa vez, deixei tocar. Toquei até cair. Minutos depois, uma mensagem de voz. Eu sei que você acha que está vencendo, mas, no fim, vai perceber que ficou sozinha. E vai doer. Sorri.
Porque ele estava certo. Vai doer. Mas não por estar sozinha. Vai doer por lembrar quanto tempo eu acreditei que estava acompanhada. No dia da cerimônia, vesti minha farda com a precisão de quem honra até a linha da costura, as botas polidas, o brasão no peito. Mas, acima de tudo, a tranquilidade no olhar de quem, finalmente, não devia mais nada a ninguém. Na fileira de convidados, reconheci alguns rostos conhecidos, mulheres que, como eu, haviam sido chamadas de exageradas, frias, ingratas, até que contaram suas histórias. Quando me chamaram ao palco, houve aplausos, mas o que me marcou foi o silêncio respeitoso depois. Aquele tipo de silêncio que não humilha, que acolhe. E ali, diante de um auditório que nunca riu da minha dor, eu finalmente compreendi. Eles podem zombar nas redes, podem inventar versões, podem manipular, mas não podem tirar o que eu construí com verdade. A família que eu traí nunca existiu. O que existia era uma estrutura de abuso travestida de convivência. Eu não traí ninguém. Eles é que se traíram quando acharam que jamais me levantaria da cadeira onde tentaram me apagar. Eu já tinha sido mencionada em relatórios confidenciais, com termos técnicos, palavras neutras e códigos de operação que só quem esteve no campo reconhece. Executou com precisão. Agiu com frieza calculada sob pressão, resultado obtido com sacrifício pessoal. Mas nunca imaginei que meu nome apareceria um dia na capa de uma revista civil de circulação nacional, e muito menos como símbolo de resistência silenciosa. Naquela manhã de sexta-feira, acordei com a notificação de uma amiga de infância, hoje jornalista. Era uma captura de tela com o título estampado em letras grandes sobre uma foto minha, tirada anos antes, sem maquiagem, com a farda amarrotada após uma missão de evacuação humanitária. A perdedora que segura o país nas costas, dizia a manchete. Subtítulo: ela foi chamada de inútil por quem devia a ela o telhado, a saúde e a educação. Mas agora, o país inteiro conhece sua história. E fechei os olhos por um segundo, respirei e permiti-me sentir. Não orgulho. Ainda era cedo para isso. Mas algo entre justiça e reequilíbrio. Algo como voltar a ocupar o próprio corpo depois de anos sendo empurrada para as bordas. Abri o link completo. A matéria começava com minha frase da ceia. Essa perdedora pagou suas contas do hospital, o telhado da sua casa e a faculdade do Lucas. A partir de hoje, não pago mais nada. Pum, e dali se desdobrava em uma cronologia minuciosa que misturava trechos dos comprovantes que eu havia enviado com depoimentos de pessoas que cruzaram meu caminho ao longo dos anos. Colegas de missão, ex-comandantes, até mesmo uma mulher que eu havia ajudado a salvar durante um deslocamento em área alagada no interior do Pará. Mas o trecho que mais me pegou foi o que falava do meu silêncio. Ela não gritou, não respondeu com fúria, não fez lives, não desabafou em rede social. Apenas colocou o garfo na mesa e falou o que ninguém tinha coragem de dizer. Depois, se levantou e foi embora. Como quem sabe que, às vezes, vencer é sair da sala sem pedir licença. A reportagem viralizou. Grupos de mulheres começaram a compartilhá-la como símbolo de alerta. Quantas de nós já pagamos a conta e ainda fomos chamadas de peso? Li dezenas, depois centenas de comentários. Me vi nela. Passei por isso na minha família. Essa mulher tem nome, e eu também tenho. Algumas usavam minha imagem como fundo de tela com a frase do jantar destacada em fonte branca sobre o uniforme. Era surreal, quase distorcido, mas acima de tudo, revelador. Não era só sobre mim. Nunca foi. Era sobre o eco de tantas outras que foram caladas sob o pretexto da gratidão eterna. No fim da tarde, meu comandante me ligou. Dessa vez, não para formalidades. A voz dele estava diferente, emocionada. Tenente, você não sabe o que causou. Recebemos hoje mais de 300 mensagens de oficiais, praças e até esposas de militares pedindo um evento de homenagem formal. Não só pelo que você passou, mas pelo que você representou. E então ele completou. Teu arquivo foi reaberto. Vamos te entregar o que nunca foi entregue. Os relatórios que ficaram esquecidos por conveniência agora estão em revisão. Tem medalha vindo. E dessa vez, ninguém vai roubar o brilho. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Um tipo de silêncio diferente. Um que não vinha da dor, mas do espanto de ser, finalmente,
reconhecida sem ter que sangrar por isso. Mas, como era de se esperar, nem todos celebraram. Na noite de sábado, a irmã do meu marido postou uma nova sequência de stories. Imagens de lembranças familiares, fotos antigas, com legendas passivo-agressivas. As pessoas esquecem tão fácil o que você fez por elas. Mentiras contadas com farda ainda são mentiras. Você é celebrada por fora, mas fria por dentro. Os seguidores a consolavam. Muita força. Sua dor é válida. Falar é fácil. Viver é outra coisa. Era como assistir alguém se afogando em um mar que ela mesma criou. E agora gritava por resgate. Não por arrependimento, mas por palco. No domingo, ao final da missa que costumo frequentar desde os tempos da academia, fui abordada por Dona Alice, uma senhora de 70 e poucos anos, mãe de um colega de turma já aposentado. Ela me abraçou com força. Vi sua história. Nunca entendi por que você sumiu das fotos da família, dos álbuns, dos almoços. Agora entendo. Você nunca foi invisível. Só fizeram questão de não te enxergar. Guardei aquilo como se fosse condecoração, porque poucas vezes fui tocada com tanto respeito. Na segunda-feira, fui convocada para comparecer a uma cerimônia especial na sede regional das Forças Armadas. Um evento interno, mas simbólico. Na convocação, vinha especificado: reconhecimento por méritos ocultos. Fui com o mesmo uniforme que vesti na minha última operação. Nada de roupas novas, nada de maquiagem. Apenas a mesma firmeza que me sustentou por anos sem nomeação. Na cerimônia, 3 outras mulheres foram homenageadas. Histórias diferentes, mesmas feridas. Uma delas havia sido enviada como negociadora a uma região de conflito e nunca teve seu nome mencionado no relatório final. Outra, promovida tardiamente após denunciar um assédio institucional que quase destruiu sua carreira. E ali, entre elas, eu percebi. A minha história era só uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Não era sobre ceia, nem sobre telhado. Era sobre a estrutura que normalizou o uso emocional, financeiro e psicológico das mulheres que não gritam. Na saída, um repórter me abordou. Posso te fazer uma pergunta? Só uma. Eu assenti. O que você sente ao ver seu nome finalmente reconhecido? Pensei por um segundo e disse: eu não queria fama, eu queria paz. O reconhecimento só veio porque a dor virou notícia. Mas a paz veio quando eu disse: não pago mais nada. E me levantei daquela mesa. Ele anotou em silêncio e sorriu. Essa frase vai pra capa. No dia seguinte, a nova edição saiu. Uma imagem minha, de lado, em pose natural, sem pose. E a frase em destaque: não pago mais nada. Aquela frase, que saiu do fundo do meu estômago, que quebrou a espinha do silêncio, agora era manchete. E não por causa de escândalo, mas porque o mundo finalmente começou a entender que existe limite, até para quem ama demais, até para quem cuida demais, até para quem aguenta por tempo demais. Naquela noite, recebi uma última mensagem. Vinha de um número salvo como Lucas. Apenas 3 palavras. A senhora venceu. Não respondi. Não por orgulho, mas porque não era sobre vitória. Era sobre libertação. Eu não tinha pressa. Não sentia necessidade de correr com nada. Depois de anos em alerta constante, o que eu mais valorizava agora era o tempo. Silencioso meu. Eu fazia as coisas devagar. Escolhia minhas palavras. Dava voltas demoradas ao redor do quarteirão antes de entrar em casa. E principalmente observava. Observava o desespero deles crescendo como quem assiste uma maré subindo sem fazer alarde. Sabia que haveria um dia em que o silêncio não protegeria mais a mentira. E esse dia chegou mais rápido do que imaginei. Tudo começou com um e-mail. Uma notificação simples do banco onde financiamos, anos atrás, a casa da família. A mesma onde fizeram a ceia. A mesma onde escutei o brinde que me chamava de perdedora de farda. O assunto do e-mail era seco. Solicitação de alteração contratual pendente de coassinatura. Pensei que fosse engano. Mas ao abrir, vi o nome completo do meu marido e a proposta de refinanciamento da casa. O mesmo imóvel que ajudamos a comprar no início do casamento e que, por facilidade jurídica, havia sido registrado em nome de ambos. 50% para cada.
Uma decisão tomada por praticidade, mas esquecida por todos. Menos por mim. O e-mail pedia minha assinatura eletrônica para autorizar a liberação de um valor alto, parte de um refinanciamento por necessidade emergencial. Era a primeira vez que eu via a palavra emergência vindo deles. Sorri sozinha. Emergência. Para quem zombava da minha profissão. Para quem dizia que eu não sabia lidar com gente. Agora queriam meu nome para salvar a casa da qual me expulsaram emocionalmente há anos. Esperei. Não respondi. O sistema mandou outro aviso 48 horas depois. E então começaram os telefonemas. Um do próprio banco. Outro do advogado da família. O terceiro, do meu marido. A mensagem veio curta, quase profissional. Precisamos conversar sobre a casa. A mensagem seguinte foi mais longa. Uma tentativa de racionalização. Olha, eu sei que as coisas estão tensas, mas precisamos separar as emoções das questões práticas. A casa está em nome dos dois. Estamos tentando renegociar porque as contas apertaram. Você não vai perder nada. Só precisa assinar para que a gente consiga seguir. Era curioso. O tom neutro, quase frio, como se falasse com uma estranha. E de certa forma, era isso que eu me tornara para eles. Uma desconhecida que, de repente, tinha poder. Poder que eles haviam ignorado, desprezado, ridicularizado. E agora, precisavam dele. Respirei fundo. Não por raiva, mas por cuidado. Sabia que aquela era a linha final. A que eles jamais imaginaram cruzar. Porque enquanto eu mantinha distância, eles podiam me pintar como a traidora ingrata. Mas agora, eu era também a guardiã da chave. 3 dias depois, recebi uma carta formal, entregue por motoboy. Um envelope com logo de escritório de advocacia, papel timbrado e o pedido oficial de coautorização para transferência de dívida. Anexado, um termo para minha assinatura. No rodapé, o alerta. Sem a anuência da segunda parte, senhora fulana, o banco não poderá liberar os recursos solicitados. Era a primeira vez em muito tempo que vi meu nome com respeito. Não por afeto, mas por necessidade. Li o documento inteiro. As entrelinhas me disseram mais do que o texto. A casa estava entrando em crise. Gastos acima do permitido. Tentativa de empréstimos negada. Contas atrasadas. E o financiamento era a última tábua de salvação. Meu nome era o que segurava a estrutura de pé. A mesma estrutura que zombou de mim, da minha farda, da minha história. Naquela noite, recebi uma ligação de vídeo. Era meu marido. Atendi, por curiosidade. Ele estava sentado no sofá da sala que ajudei a mobiliar. Atrás dele, quadros tortos. Estresse no rosto, cabelos bagunçados. Você recebeu a papelada, né? Assenti com a cabeça. Ele continuou. A situação apertou. A gente precisa desse dinheiro. É só uma formalidade. Você não vai ser prejudicada. Fiquei em silêncio. Você sabe que se não assinar, a gente pode perder a casa, né? Completei a frase na cabeça. A casa onde zombaram de mim. Ele esperou. Fala alguma coisa? Pediu. Então falei. Você lembra da noite da ceia? Ele desviou o olhar. Foi só uma brincadeira. Repeti a pergunta. Você lembra o que foi dito naquela mesa? Já passou, amor. Não vamos ficar remoendo. Interrompi. Eu nunca esqueci. Nem do brinde. Nem das risadas. Nem de você não dizer nada. Ele respirou fundo, tentando conter a irritação. Por que você tá fazendo isso? E eu respondi com a voz mais calma que consegui. Porque eu não vou mais assinar nada que mantenha a gente ingrata confortável. Ele se calou. Por um segundo achei que ia desligar. Mas então ele disse. Você quer vingança? Balancei a cabeça. Não. Eu quero consequência. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais. Minutos depois, a enxurrada de mensagens começou. Megan me escreveu. Você vai mesmo fazer isso com a gente? A irmã dele. Você tá destruindo tudo por orgulho. Lucas, achei que você fosse diferente. A cada nova tentativa, eu me sentia mais livre. Como se cada palavra deles fosse, na verdade, uma corda que se rompia, e eu não puxava de volta. No dia seguinte, respondi ao advogado com uma única frase. Sem minha assinatura, o processo não avança. E, em anexo, mandei cópia autenticada da certidão de copropriedade. Não por provocação, mas por formalidade, por clareza, por verdade. No fim da semana, soube que a negociação havia travado. O banco recusou qualquer alteração sem minha anuência. A casa, agora, era um navio à deriva.
E eu, que por anos fui o motor invisível daquela estrutura, era agora a âncora que eles não podiam mais controlar. Eles tentaram se manter de pé, com postagens otimistas e sorrisos ensaiados. Mas a crise começou a vazar. Comentários em grupos de bairro, boatos sobre dívidas. Uma vizinha me mandou um print de uma conversa onde Megan dizia que alguém da família havia sabotado tudo por vingança. Eu apenas respondi com um emoji de silêncio. Na segunda-feira seguinte, recebi um novo e-mail do banco. Assunto: pedido de compra da parte da coproprietária. Eles queriam que eu vendesse minha parte da casa, por um valor abaixo do mercado. Recusei, de forma oficial. A propriedade em questão pertence a mim também, e não está à venda. Enviei o e-mail com cópia para o cartório, para o advogado e para mim mesma. Tudo documentado. Naquele momento, entendi que não era sobre manter a casa. Era sobre não deixar que continuassem se beneficiando do que construí sem jamais reconhecer. E agora, cada tijolo daquela casa contava outra história. Não a deles, mas a minha. Quando o desespero chega, ele muda de forma. Ele abandona a arrogância e veste a pele da humildade. Fica de joelhos, faz voz doce, finge que não lembra o veneno que cuspiu e começa a chamar isso de passado. Foi exatamente assim que vieram. Primeiro, o silêncio. Depois, o espanto. Em seguida, a tentativa de controle. Mas agora, o desespero. A casa estava travada. Nenhum banco aceitaria renegociar enquanto meu nome permanecesse onde sempre esteve. Nos documentos, nas escrituras, nos registros. E isso os apavorava. Porque o que me deram por anos foi desprezo. E o que agora precisavam de mim era autorização. Mas não bastava pedir. Era tarde demais para conversar. Naquela manhã de quinta-feira, acordei com 12 chamadas perdidas e 7 mensagens da mesma pessoa. Meu marido. Sim, ainda tecnicamente meu marido. Porque mesmo a papelada do divórcio, que ele nunca cogitou assinar, agora era mais um fardo que ele fingia não ver. Comecei a ler as mensagens uma por uma, sem pressa, como quem examina um mapa de um território hostil antes de avançar. Você tem 5 minutos para falar? A gente precisa resolver isso. Está virando um pesadelo. Eu reconheço que errei, mas você está se vingando. E isso não é justo. Quer mesmo deixar a casa ir a leilão? Pelo menos pense no Lucas. Ele não tem onde morar. Parei ali, porque, é claro, eles voltariam ao nome de Lucas. O mesmo nome que foi escudo, moeda e justificativa. O sobrinho estudante, promissor, bom menino. Desde que eu pagasse as mensalidades. Agora ele era, de novo, o argumento emocional. O ponto fraco que eles juravam ainda existir em mim. O mesmo nome que, depois da reportagem, foi usado para me chamar de destruidora de famílias. Eles ainda achavam que Lucas era o laço que me traria de volta. Só que eu havia cortado esse laço no momento em que entendi que ser família não é estar em árvore genealógica. É estar junto quando ninguém está aplaudindo. E isso, nenhum deles fez. Passei o dia em silêncio. Não respondi. Não atendi. Apenas deixei que o pânico criasse raízes do outro lado. No fim da tarde, a irmã do meu marido apareceu no meu portão. Sim, ela mesma. Aquela que gargalhou quando o sogro me chamou de perdedora. Aquela que disse que militar é tudo igual, adora um drama e finge trauma para sair na foto. Agora ela estava ali, na minha frente, segurando uma sacola com pão de queijo e um bolo ainda morno. Fiz para você, como nos velhos tempos. Eu não disse nada. Apenas fiquei olhando. Ela forçou um sorriso. Podemos conversar um pouquinho? Só nós duas. Abri o portão. Não por perdão, mas por curiosidade. Ela entrou, elogiou minha casa, disse que estava aconchegante e que dava para sentir paz aqui. Mas a ironia era evidente. Ela não fazia ideia de quantas noites eu chorei sentada nesse mesmo sofá, pedindo a Deus para entender onde eu tinha errado. Mas agora, ela fingia ternura. Olha, a gente exagerou sim. Ela começou, sentando-se como quem entra num tribunal. Você fez muito pela família. A gente devia ter te valorizado mais. Mas você também podia ter conversado, né? Não precisava dessa exposição toda. Era sempre assim. A admissão de culpa vinha seguida da tentativa de dividir a culpa. Como se eu tivesse provocado a violência por não aceitar sorrir depois do tapa. Você sabe o quanto meu pai tá doente, né? Ela continuou.
Você sabe o quanto ele sofreu depois daquele jantar. Ele ficou mal, muito mal. Como se o brinde que ele fez, a frase que ele lançou, o riso que explodiu, tudo aquilo tivesse sido deletado. Agora era eu quem fazia mal. Eu, que causei a doença. Eu, que destruo. Eu, a farda que ameaça. Ela se calou, esperando minha resposta. Então me levantei, fui até o armário, peguei a pasta vermelha e coloquei sobre a mesa. Abri devagar, tirei a cópia da escritura da casa, coloquei à frente dela. Leia o nome que aparece aí. Ela hesitou. Leia em voz alta. Pedi. A voz tremeu. Fulana, de tal, coproprietária. Eu assenti. Agora você entende por que eu tenho o direito de dizer não. Ela ficou sem palavras. A boca se abriu, fechou, buscou alguma frase que coubesse naquele momento. Mas não havia. Levantou-se em silêncio. Pegou a sacola com o bolo. Bom, se você mudar de ideia... E saiu. Sem abraço, sem beijo, sem arrependimento real. Porque ela não veio por mim, veio pela casa. No dia seguinte, a coisa se intensificou. Megan, a nora, postou um vídeo. Dessa vez, chorando. Com o fundo borrado, sem maquiagem, fingindo espontaneidade. Vocês não imaginam o que é ver sua casa escorrer pelos dedos por causa de uma pessoa que diz que te ama. O vídeo viralizou. Comentários de apoio. Gente dizendo que ela era forte, que Deus era justo. Que famílias passam por isso? Que a perdedora de farda precisava de terapia. Uma frase me marcou. Algumas mulheres se escondem atrás de uniformes para justificar a frieza que têm no coração. Li em silêncio. Depois respirei fundo. Abri o aplicativo do banco. Transferi metade do valor da minha conta principal para uma conta nova, pessoal, recém-aberta, em outra agência. Em seguida, liguei para meu advogado. Quero oficializar a separação de bens. Quero iniciar o processo de dissolução da sociedade conjugal e bloquear qualquer uso do meu nome em qualquer estrutura dessa família. Ele entendeu o recado. Era a hora de selar, no papel, o que já estava selado na alma. À noite, Lucas me mandou mensagem. Você não precisa ferrar todo mundo por orgulho. Tem um limite para tudo. Li e apenas digitei uma única palavra. Concordo. E o bloqueei. Um por um, todos foram sendo silenciados. Eu já tinha lido cada ofensa, cada ameaça velada, cada tentativa de inversão emocional. Mas agora, eu escolhia o fim. Não queria mais vencer debates. Queria dormir em paz. Bloqueei Megan. Bloqueei meu cunhado. Bloqueei até o grupo da família. O último foi o próprio marido. Ele me mandou um áudio de 4 minutos. Não ouvi. Só vi a transcrição automática dizendo: você vai se arrepender de fazer isso com a gente. Tudo tem volta. E ali, sem qualquer dúvida, apertei. Bloquear contato. Na manhã seguinte, fui até a praia. Sentei na areia. Observei o mar. E pela primeira vez, deixei o celular em casa. Sem vigilância. Sem receio de perder chamadas. Porque as únicas ligações que importam agora são com a minha própria consciência. Eu não procurei a entrevista. Ela me encontrou. Veio numa manhã cinza, quando o silêncio da casa parecia mais forte que o vento lá fora. Meu telefone tocou. Um número fixo que não reconheci, desses que quase sempre ignoro. Mas algo em mim pediu para atender. Do outro lado, a voz de uma produtora de TV. Educada, rápida, direta. Ela disse que me viu na matéria da revista e que a história tinha gerado grande repercussão. Estamos fazendo um especial sobre mulheres em posições de força que tiveram que se libertar de vínculos familiares tóxicos. Seu nome está sendo citado em vários círculos de referência. Gostaríamos que contasse sua versão, ao vivo, sem cortes, no seu tempo. Não aceitei de imediato. Pedi 2 dias. Eles respeitaram. Passei esses 2 dias em silêncio. Pensei nos riscos, na exposição, na reação deles. Mas, acima de tudo, pensei em quantas vezes fui silenciada. Pensei no brinde do meu sogro, no bolo frio da cunhada, no pedido travestido de ameaça do meu ex-marido, no Lucas dizendo que eu era movida por orgulho. E então entendi. Contar minha história não era autopromoção. Era uma forma de impedir que outras mulheres continuassem acreditando que nasceram para doar tudo e receber desprezo em troca. Liguei de volta. Disse sim.
e marquei para a sexta-feira seguinte. No dia da entrevista, vesti meu uniforme de gala, o mesmo que usei na cerimônia de promoção, aquela em que fui ignorada por todos os membros da família, inclusive pelo próprio marido. A farda estava impecável, os sapatos polidos, os cabelos presos em coque firme, mas mais do que isso, era o meu olhar que estava diferente, porque pela primeira vez eu não ia falar como soldado, nem como esposa, nem como tia, nem como filha. Ia falar como mulher. Cheguei ao estúdio com antecedência. Sentei na sala de espera. A maquiagem foi leve, o microfone preso discretamente na gola. A produtora me perguntou se eu queria um copo d'água. Disse que sim. As mãos estavam frias, mas não de medo. Era a memória do corpo. O trauma cria rastros até nas extremidades. Quando entrei no estúdio, a apresentadora me recebeu com um sorriso sincero, sem pose, sem condescendência, apenas humanidade. Sentamos frente a frente, as câmeras foram ligadas, as luzes se acenderam, e o programa começou. Hoje, o país inteiro conhece a mulher que foi chamada de perdedora de farda na própria ceia de Natal e que virou manchete por dizer, não pago mais nada. Mas o que pouca gente sabe é o que veio antes dessa frase. Hoje, a gente ouve essa história direto da fonte. Com vocês, a capitã de si mesma. Tenente Fulana. A introdução foi forte, mas o olhar dela era acolhedor, e eu sabia que estava no lugar certo. As perguntas vieram com delicadeza, mas sem evasivas. Em que momento você percebeu que não era respeitada dentro da própria família? Como foi lidar com a culpa depois de romper com todos? Você já se arrependeu? O que significa liberdade para uma mulher como você, que sempre viveu sob ordem, hierarquia e disciplina? E eu respondi tudo, com calma, sem floreios, com verdade. Contei sobre os depósitos, os favores, as mensagens, os silêncios, as risadas, o constrangimento calculado e, por fim, o estalo. Foi quando meu sogro brindou a perdedora de farda e todos riram. Todos, menos eu. Naquele momento eu vi claramente. Ou eu me levantava daquela mesa, ou passaria o resto da vida pagando a conta da minha própria humilhação. A apresentadora assentiu, em silêncio. Depois perguntou: "E o que você sente hoje?" Pensei por um segundo e respondi: paz. Não porque tudo se resolveu, mas porque eu parei de pedir licença para existir. Não sou mártir. Não sou heroína. Sou uma mulher que cansou de ser suporte e decidiu ser estrutura. A entrevista durou 27 minutos, mas repercutiu como se fosse uma minissérie. Em menos de 1 hora, meu nome estava entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. A frase "capitã de si mesma" virou hashtag. Grupos de apoio começaram a se formar. Mulheres postavam suas histórias com a frase estampada em papel, em blusa, em post-its colados no espelho. E enquanto o mundo girava lá fora, minha antiga família girava em falso. Vi de longe a reação deles. Um primo distante postou em tom debochado: "Virou influencer agora?" Uma tia mandou mensagem dizendo que estava envergonhada de ver nossa família exposta assim. Um vizinho de infância comentou em um post: "Ela sempre foi fria. Agora tá colhendo os aplausos que tanto quis." Mas o que eles não sabiam é que os aplausos não vinham da vaidade. Vinham da identificação. Naquela mesma noite, recebi um e-mail da equipe do programa. Eles haviam editado trechos da entrevista e disponibilizado no canal oficial. Em menos de 4 horas, mais de 1 milhão de visualizações. No título: "A mulher que disse não, a farda, a ceia e o silêncio que virou resistência." Meu telefone tocou mais uma vez. Número desconhecido. Atendi. Era uma jovem. A voz tremia. "Eu assisti sua entrevista. Você não me conhece, mas eu também sustento minha família sozinha. E me chamam de ingrata quando digo que tô cansada. Eu só queria dizer obrigada. Por mostrar que a gente não tá errada por se escolher." A voz dela falhou. E antes de desligar, ela disse: "Você é a primeira adulta que eu vi falando isso sem medo." Guardei aquelas palavras como condecoração invisível, porque naquele momento eu soube. Minha farda nunca foi só tecido, e minha missão não tinha acabado, mas a ironia maior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, quando fui ao mercado, fui abordada por uma mulher de meia idade, discreta, sorriso contido. "Você é a da TV, né?" Assenti. Ela se aproximou. "Sou gerente da agência imobiliária onde seu ex-marido tentou refinanciar a casa. Vi tudo.
E agora entendo por que você não assinou. Fiquei surpresa. Ela continuou. Ele ainda tá tentando vender, mas ninguém quer comprar metade de uma casa com dívida emocional. E riu, com leveza. Você não perdeu nada. Só saiu do incêndio antes da fumaça matar. Voltei para casa andando devagar, sentindo o ar no rosto, a luz nos olhos e o silêncio dentro. Dessa vez, o silêncio não era o vazio. Era o espaço que ficou onde antes havia medo. O ano passou mais rápido do que eu esperava. Quando percebi, dezembro já havia chegado. As ruas começaram a ganhar luzes, vitrines decoradas, músicas que saíam dos alto-falantes das lojas e se infiltravam em mim sem pedir permissão. Durante muito tempo, essa época me trazia uma mistura de tensão e expectativa. Tensão por saber que o convite chegaria, ou que não chegaria, e o silêncio falaria por ele. Expectativa por, de alguma forma, acreditar que esse seria o ano em que fariam diferente, que finalmente perceberiam o que era ausência. Mas agora, não havia tensão, nem expectativa. Havia escolha. Pela primeira vez, o Natal seria do meu jeito, no meu ritmo, com as pessoas que eu escolhera, e não com as que me foram empurradas sob o nome de família. Não houve convite naquele ano, nem ligação, nem mensagem. Depois da entrevista, depois da reportagem, depois da recusa formal no refinanciamento da casa, depois da exposição, eu havia deixado de ser parte do teatro. Fui apagada da árvore genealógica. Um exorcismo social feito por aqueles que antes me usaram como estrutura invisível. O que eles não sabiam é que não ter recebido um Feliz Natal foi o presente mais honesto que já me deram. Comprei uma árvore pequena, dessas de mesa, com poucos enfeites. Em vez de bolas, coloquei pequenas medalhas antigas, lembranças de operações passadas, botões esquecidos, símbolos reais da minha história. Cada uma daquelas peças tinha mais peso e mais verdade do que todos os sorrisos forçados que eu já vi em ceias anteriores. Não organizei uma festa. Convidei apenas quem me viu de verdade quando eu ainda estava escondida. A sargento Bianca veio com a filha pequena, que me trouxe um desenho com meu nome escrito em letras tortas. Dona Alice, da igreja, trouxe um pudim que parecia ter saído de um filme antigo. E apareceu também Clara, minha vizinha do prédio ao lado, que sempre dizia bom dia com sinceridade. Comemos juntas, rimos sem medo de sermos cortadas, brindamos com água com gás e suco de uva. E pela primeira vez, eu me senti em casa, numa casa minha. Porque não é o teto que define lar, é a ausência de guerra. Naquele fim de noite, fiquei sentada na varanda com uma xícara quente nas mãos, ouvindo os fogos de vizinhos e os gritos de crianças nas janelas, e pensei nos rostos que me expulsaram em silêncio, no sogro que brindou a minha humilhação, na cunhada que riu com gosto, no marido que não disse nada, em Lucas que tentou me ferir com ingratidão, em Megan, que postou lágrimas enquanto deletava todas as verdades, em todos que me fizeram acreditar que o problema sempre foi meu, mas eles não estavam mais na sala, nem nos meus pensamentos, não como dor. Agora eram apenas capítulos lidos, páginas que já não pesavam, nomes que voltavam sem urgência. Lá dentro, na mesa, sobraram pratos vazios, copos com restinhos de suco, guardanapos com manchas de risada. Era um retrato imperfeito, mas era real, era meu. Antes de dormir, sentei na beira da cama e reli uma carta que havia escrito para mim mesma semanas antes, como parte de um exercício que a terapeuta me propôs. Nela, havia uma frase destacada. Você não é ingrata por dizer basta. Você é livre. Guardei a carta na gaveta, apaguei as luzes e dormi, sem a sensação de ter que provar mais nada a ninguém. No dia seguinte, 25 de dezembro, acordei sem notificações. O celular estava em silêncio. E isso não era ausência, era paz. Levantei, tomei café na varanda, calcei o tênis e fui caminhar pela praia. A areia estava fria. O vento cortava, mas havia algo leve no ar. Um casal passou por mim com uma criança pequena. A menina sorriu e me deu tchau. Retribuí o gesto com um aceno simples. Era Natal, e não doía mais. No final da caminhada, encontrei um banco de madeira sob uma árvore. Sentei ali, sozinha. Peguei o pequeno caderno de anotações que carrego comigo e escrevi apenas uma frase. Hoje, eu celebro com quem não me mede.
Fechei o caderno, levantei e voltei para casa. Havia sobras na geladeira, plantas para regar e uma paz que não precisava de legenda para ser compartilhada. Lá fora, talvez, estivessem tentando reescrever a história. Dizer que eu exagerei, que fui cruel, que virei as costas. Mas eu sabia, e quem precisava saber, também sabia. No final, eu não destruí a família. Só parei de financiar a mentira. E o mundo, ao contrário do que eles diziam, não desabou. Ele finalmente começou a fazer sentido.